Nossa, como tá calor hoje. Você já ouviu ou disse isso em algum momento? Pois é, mas você provavelmente não sabia que em física isso não faz sentido. Bom, para a gente responder essa pergunta de forma adequada, primeiro a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos de termologia. Mas o que é termologia em si? Vamos colocar a definição aqui. A termologia é a parte da física que estuda fenômenos como calor, temperatura, trocas de energia térmica, além de ajudar também a gente a entender o funcionamento de motores, refrigeradores e entre outras coisas. Bom, para o nosso estudo de termologia, a gente vai dividir essa área da física em 4 partes. A primeira parte é a termometria, onde a gente vai estudar um pouco de escalas térmicas e qual é o procedimento para a gente fazer medidas de temperatura. Além disso, vamos ver como é que a gente faz conversão de uma escala térmica para outra, como por exemplo escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin e escalas hipotéticas. Na sequência, a gente vai estudar então a calorimetria, que é basicamente o estudo do calor. Então aqui a gente vai entender quais são os tipos de calores, o que é temperatura de equilíbrio térmico, entre outras coisas. Depois a gente vai dar uma passada pela dilatometria, que é o estudo, obviamente, da dilatação térmica e como é que os materiais sólidos e líquidos se comportam com o aumento ou a redução da temperatura. E por fim a gente passa pela termodinâmica, que é onde a gente estuda o comportamento de gases diante de fenômenos térmicos, passando pelas leis da termodinâmica, entendendo, por exemplo, o funcionamento de motores e refrigeradores. E para começar a aprender termologia direito, a gente vai começar pelo conceito mais básico, que é o conceito de temperatura. Bom, pessoal, antes de continuar essa aula, gostaria de avisar vocês que na descrição desse vídeo existe um link que vai levar vocês a um simulado sobre os conteúdos tratados nessa aula. Então, basta você clicar no link que está na descrição e, em direção a esse simulado, responder e enviar as respostas. Assim, você já vai ter ali uma correção automática e já vai poder ver seu desempenho, tá? É basicamente um simulado para você testar o seu aprendizado. Bom, vamos lá então. Antes da gente começar a definir o que é temperatura, vamos falar sobre o que ela não é. Muita gente acha que temperatura é a mesma coisa que calor. E às vezes a gente até diz, né? Nossa, como tá calor hoje, querendo dizer que a temperatura tá muito elevada. Mas calma aí. Temperatura, pessoal, não é a mesma coisa que calor. E também ela não é a medida do calor como muita gente pensa. Para começar a entender de verdade o que é temperatura, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Toda matéria é feita de partículas e o comportamento dessas partículas vai ter tudo a ver com o que a gente chama de temperatura. Bom, para ficar claro o que eu estou falando, eu vou pegar aqui a representação de um pote que supostamente está cheio de gás. E, obviamente, o gás é constituído de muitas partículas. Essas partículas que compõem o gás, pessoal, elas não estão paradas, elas estão sempre em constante movimento, vibrando, girando, se deslocando. E é justamente a medida do grau de agitação dessas moléculas que está relacionado à temperatura. Quanto mais agitadas essas partículas se encontram, maior é a temperatura da substância. Então, nesse cilindro, a gente tem aqui um monte de partículas se movendo de um lado para o outro. E essas setinhas azuis, elas indicam para a gente para onde essas partículas estão se movendo e qual é a intensidade da sua velocidade. Nesse caso aqui, elas estão se movendo relativamente devagar. Eu vou colocar aqui mais um exemplo de partículas mais agitadas. Então, agora nessa segunda representação, eu tenho aqui as mesmas moléculas, né, o mesmo gás sendo representado, porém as moléculas possuem uma velocidade muito maior. Percebam que a setinha azul agora está maior, indicando que a intensidade da velocidade, então, aumentou. Ou seja, eu posso concluir, então, que na primeira situação eu tenho um sistema com baixa agitação molecular, enquanto na situação 2 eu tenho um sistema com alta agitação molecular. E é justamente a medida dessa agitação molecular que a gente chama de temperatura. Por definição, a gente pode dizer que a temperatura ela é a medida do quão agitadas as moléculas estão. Mais formalmente falando, temperatura é a medida do nível de agitação molecular. Vamos colocar essa definição aqui. Então tá aí, temperatura é a grandeza física que mede o nível de agitação das partículas de um corpo. Nesse curso, nós vamos representar a temperatura pela letra θ. Deixa eu colocar ela aqui. Então, eu vou dizer que esse meu primeiro recipiente
tem uma temperatura θ1, enquanto o segundo recipiente tem uma temperatura θ2. Como o segundo recipiente tem maior agitação molecular, ele possui então uma temperatura maior. Então eu vou colocar essa informação aqui, ó. Segundo o nosso exemplo, o pote 1, que tem menor agitação molecular, possui então menor temperatura. Então, pessoal, temperatura não tem segredo. Temperatura é a medida da agitação térmica. Quanto mais agitação térmica, maior a temperatura. Quanto menos agitação térmica, menor a temperatura. Outra coisa super importante é a unidade de medida que a gente usa para tratar de temperatura. Vamos colocar ela aqui. Bom, vamos colocar então aqui que a gente está tratando da grandeza temperatura, que é representada pela letra θ. Eu vou colocar aqui, ó, a letra θ entre colchetes. Quando a gente coloca uma grandeza física entre colchetes, significa que a gente vai estar agora falando das unidades de medida. Bom, para a temperatura a gente tem algumas possibilidades. A unidade de medida mais utilizada no mundo é a unidade que a gente usa aqui no nosso país, o grau Celsius. Ela é uma unidade de medida muito popular, porque a escala grau Celsius é uma escala centígrada. Nas próximas aulas a gente vai entender o porquê isso facilita muito a utilização da escala. Outra escala que também se utiliza por aí é a escala grau Fahrenheit. Essa daqui eu confesso que poucos países utilizam, mas ainda existe aqui uma certa importância e por isso a gente vai acabar tratando dela. E também tem uma outra unidade de medida, que essa sim é super importante para a física, que é a unidade Kelvin. Nas próximas aulas a gente vai estar detalhando todas essas unidades de medidas, vamos falar das escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin e a importância delas. E também vamos aprender a converter de uma para outra, então Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin e também para escalas hipotéticas. Mas o que a gente precisa saber então nessa aula é que são essas as unidades mais utilizadas para temperatura, tá? Existem outras, mas elas já caíram em desuso. Agora vamos fazer aqui uma observação super importante. A escala Kelvin, ela é a única escala de temperatura que está presente no Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Então, o Kelvin é a unidade de medida oficial para temperatura, segundo o Sistema Internacional de Unidades. E antes da gente finalizar essa aula, eu vou colocar para vocês aqui um simulador muito interessante que mostra bem o que é a temperatura a nível molecular. Deixa eu pegar ele aqui. Prontinho, já peguei aqui o simulador. Inclusive é um simulador do FET Colorado. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhadinha pessoalmente na simulação. É muito legal. E o que a gente tem aqui? Bom, eu tenho um sistema que contém um monte de partículas, possivelmente um gás. Observem ali embaixo, a gente tem cubinhos de gelo indicando que o sistema está resfriado. Observe que com o sistema resfriado a gente tem sim agitação molecular, mas a agitação molecular ela vai ser menor do que com um sistema aquecido. Então vamos aquecer esse sistema para a gente ver o aumento da agitação molecular. Pronto, estamos aquecendo o sistema. Observem que as moléculas já começam a ficar mais agitadas. Então é isso, pessoal. Quando o sistema tem baixa temperatura, eu tenho baixa agitação molecular. Quando o sistema tem alta temperatura, eu tenho alta agitação molecular. Então a agitação molecular ela é diretamente proporcional ao nível de agitação térmica. E isso é temperatura. Agora, retomando aquela questão lá da introdução desse vídeo, será que eu posso dizer que está calor em um dia de altas temperaturas? Bom, a resposta, pessoal, é não. Mas olha, você pode dizer pelo menos que está com muita agitação térmica. Agora, o porquê está incorreto usar o termo calor nesse contexto vai ter que ficar para a próxima aula, quando a gente estiver estudando o conceito de calor direitinho. Tá certo então, pessoal? Bom, então eu vou ficando por aqui com essa aula, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar a finalizar esse curso completo de Física Básica aqui no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.